Pode. Quinha, vai dar certo o nosso negócio lá, viu? Dá certo. Tudo bem, volta dia 3, uma semana, depois desse pacto. Aliás, é melhor, porque eu já venho sem férias. Vai ter que fazer uma transição, uma coisa, mas o importante é vir. Depois você... Porque a hora que ele vier e tiver a responsabilidade, aí o ônus é dele, tá certo? Quer dizer, vai melhor até tirar férias. Havendo quórum, cumprimento as presentes e os presentes e declaro aberta a 78ª reunião ordinária do Conselho Técnico Administrativo do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo. Saúdo as presentes e os presentes e também aquelas e aqueles que nos acompanham pela transmissão ao vivo desta reunião pelo canal do IRI no YouTube. A reunião, a pauta é breve hoje, né? Nós já consumimos a nossa energia na reunião anterior para votar orçamento e tudo, então essa está mais calma. Temos apenas algumas questões aqui que são importantes, mas que, a meu ver, não demandam maior debate, portanto, creio que poderemos ter uma reunião breve. Lembrando que na próxima semana nós temos a reunião da congregação, então... os comunicados que forem feitos nessa reunião devem se referir mais especificamente às questões administrativas, já que as questões acadêmicas nós estaremos tratando na reunião da congregação. Então, começamos... não temos ata, né? A ata da reunião anterior vai ser apreciada junto com a ata desta reunião na próxima reunião, porque não tivemos tempo de concluir aí a redação. Não tenho maiores comunicados, o que eu tenho está vinculado basicamente aqui à ordem do dia, então, não tendo comunicados da diretoria, consulto as presentes e os presentes se alguma ou algum dos integrantes tem alguma comunicação específica para o CTA. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, passo então à ordem do dia. Solicitação de afastamento para o período de 16 de setembro a 16 de dezembro, por meio de licença-prêmio, solicitada pela professora Cristiane de Andrade Lucena Carneiro, anexo ao ofício da professora Lucena. Tem o parecer. E eu conversei com a professora Cristiane, ela me falou que já manteve entendimento com os professores da área de ciência política para organizar a sua substituição nesse período. Ela está fazendo uso de licença-prêmio. Os nossos professores têm feito isto e tem havido a preocupação da diretoria com um certo revezamento para que não haja acumulação de afastamentos. No ano passado tivemos o afastamento por licença-prêmio do professor Chim, né? E agora temos esse pedido da professora Cristiane. Não há nenhum tipo de impedimento, nem do ponto de vista jurídico e, aparentemente, nem do ponto de vista acadêmico. Consulto as presentes e os presentes, se querem fazer uso da palavra, não havendo quem queira discutir. Em votação, aquelas e aqueles que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. O segundo item da pauta emana de um entendimento que se consolidou aqui no âmbito da universidade, de preocupação com relação aos cortes, ou ameaça de cortes no orçamento da universidade e também da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo, né? No caso das universidades, a preocupação surgiu pelo fato de que na lei de diretriz, no projeto de lei de diretrizes orçamentárias encaminhado pelo governador à Assembleia Legislativa, constou na partilha daquele percentual da receita de ICMS tradicionalmente reservada às 3 universidades públicas, USP, Unesp e Unicamp, outras instituições de ensino superior, o que significaria que haveria uma redução, já que o montante, o percentual manteve-se o mesmo,
com maior número de instituições partilhando o mesmo percentual, haveria uma redução na dotação da Universidade de São Paulo e de outras universidades públicas. Houve imediatamente uma reação do Conselho dos Reitores das Universidades Paulistas, o CRUESP, e o governo recuou dessa decisão, promovendo uma alteração no projeto, de tal maneira que, pelo menos por hora, está mantido o percentual reservado à Universidade de São Paulo. Posteriormente, veio uma notícia de alteração nos procedimentos referentes à liberação dos recursos da FAPESP. Aqui não pode haver redução do percentual por lei, porque a vinculação é constitucional. A Constituição Paulista reserva um percentual da receita tributária, não é nem só do ICMS, é tributária do Estado de São Paulo, porque agrega outros valores, por exemplo, né, o imposto de veículos, né, e o IPVA, e, portanto, não pode haver a redução, mas que haveria uma mudança na sistemática de liberação de recursos, o que, na prática, significaria uma insegurança para a FAPESP. Imediatamente houve uma reação da comunidade científica, das instituições de ensino, porque os recursos da FAPESP são fundamentais, inclusive, para o financiamento das universidades e de atividades de pesquisa nas universidades. Então, indiretamente, acabaria sendo uma redução também dos valores reservados às universidades. A forma como as unidades da USP têm formalizado a sua preocupação e o apoio às ações que contestam justamente essa redução se dá através do endosso por parte das unidades o comunicado do CRUESP que atende a ou que observa esta preocupação. Eu pedi, então, eu coloquei na pauta o comunicado para que a gente delibere sobre o apoio ao comunicado, mas pedi ao professor Alexandre Morelli, como presidente da comissão de pesquisa, que fizesse uma breve apresentação sobre o estado da arte do problema, e para que dela a gente extraia um posicionamento do IRI, e é cabível que seja o CTA, por conta de envolver verbas e tudo, para que a gente oficie, eu estou imaginando, o reitor da Universidade de São Paulo, que, além de tudo, preside atualmente o CRUESP, mas também a própria FAPESP e ao governo do Estado, através da Secretaria de Ciência e Tecnologia, que é a secretaria que tem sob sua alçada as universidades públicas. Então, passo a palavra ao professor Alexandre para as suas considerações. Tem que ficar segurando um pouquinho até ficar verdinho. Bom, muito bom dia. Obrigado, professor Pedro, pela aqui a oportunidade também de fazer a sugestão de um comentário a partir da comissão de pesquisa, que eu estou atualmente presidindo, sobre o apoio a essa manifestação, que eu imagino que sairá aqui desse colegiado. Eu acho que é possível fazer uma manifestação em 2 pontos, com relação às razões principais ou os destaques que nos levam a apoiar essa manifestação, esse comunicado do CRUESP, mas antes eu queria só trazer um elemento dessa nossa discussão nesta semana. Nesta semana, o secretário da Fazenda do Estado de São Paulo fez uma declaração dizendo desconhecer o trabalho da FAPESP. A sua frase exata foi, abre aspas, do ponto de vista técnico, não foi feita ainda uma avaliação dos programas daquilo que a FAPESP faz com esta dotação, fecha aspas. Dando margem, infelizmente, a interpretações de que não há prestação de contas, de que a sociedade não conhece os resultados desse investimento dos recursos públicos novamente, dando margem a esse entendimento novamente. Eu digo novamente, por exemplo, por lembrar de toda a mobilização da universidade, paralisando serviços
para replicar relatórios, para recompilar dados em uma prestação de contas suplementar que foi feita no âmbito da CPI, da gestão das universidades públicas, há pouquíssimo tempo. E eu digo suplementar porque nós todos somos acompanhados em nossas execuções orçamentárias pelos controles internos da universidade, com total transparência, e externo por diversas autoridades. Aqui, como nós estamos falando para um público também externo, né? Isso aqui é muito conhecido, tem colegas aqui que nos sempre alertam sobre essas relações que nós temos com os sistemas de controle, por exemplo, com o Tribunal de Estado e mesmo o Ministério Público. Em eu acho que uma outra contextualização importante da conjuntura histórica recente, né, sobre a importância da FAPESP, eu acho que vale a pena lembrar, mesmo se a universidade faz com muita propriedade, de maneira recorrente, a atuação fundamental de unidades e de colegas, né, unidades importantes da área da saúde, da universidade, a Faculdade de Saúde Pública, as faculdades de medicina e as demais unidades da área da saúde durante a pandemia e dos nossos hospitais, né? Salvando vidas e dando respostas com dezenas de professores e funcionários trabalhando na linha de frente da pesquisa e da gestão local do combate à pandemia. Faço essa contextualização para apoiar esse comunicado em 2 pontos. Primeiro, ressaltando a importância geral da FAPESP para a sociedade paulista e a importância da FAPESP para a Universidade de São Paulo e para o IRI. Com relação ao primeiro ponto, e eu acho que é importante também explicar historicamente, não só como um elemento de memória, mas que explica a nossa conjuntura institucional e o caminho que ainda nós vamos percorrer. Essas declarações recentes de altas autoridades do Estado de São Paulo relativizam a importância e o sentido da autonomia política da execução orçamentária das universidades e da FAPESP, né? Há razões históricas para que isso exista, não é uma invenção burocrática feita de forma abstrata, né? Não é uma decisão técnica, é uma decisão que tem um sentido histórico. A autonomia foi pensada e cristalizada em nossos documentos constitucionais, como o professor Pedro lembrou, depois de um período em que a universidade sofreu as consequências de vivermos um regime autoritário. Isso não é uma experiência passageira, singular e que não traz consequências para o futuro. Ela desenhou a universidade pensando a universidade no futuro, né? Lembrando tudo o que a universidade e os seus corpos sofreram durante esse período autoritário brasileiro. Mas, para além disso, acho que é importante ressaltar a importância da autonomia por causa de uma outra razão, que também não está ligada diretamente aos resultados da pesquisa, e eu acho que, de novo, né, a Universidade de São Paulo, as nossas colegas universidades e a FAPESP têm apresentado exaustivamente os exemplos do resultado dos nossos trabalhos, mas tem uma razão para a existência e para o sentido da universidade e da autonomia da execução orçamentária, particularmente com relação à FAPESP, que eu queria ressaltar aqui. Essa autonomia gera uma institucionalidade, previsibilidade, e, exclusivamente por isso, atrai recursos nacionais e internacionais de cofinanciamento de pesquisa. A sociedade paulista ganha com a autonomia na execução orçamentária. Nós recebemos recursos de fora do Estado de São Paulo para fomentar a pesquisa aqui. Eu tive experiências, não só agora, né, mas tive experiências anteriores com a CONFAP, que é a Confederação Nacional das Fundações de Apoio à Pesquisa, e com outras FAPs, né, que eu trabalhei fora do Estado de São Paulo, e eu posso dizer para vocês, a FAPESP é mencionada nominalmente, explicitamente, como um exemplo de sucesso nesse sentido, e muitas instituições estrangeiras de fomento à pesquisa, da melhor qualidade, vêm preferir a FAPESP, porque entendem a FAPESP existindo com previsibilidade no curto, no médio e no longo prazo. Nós sabemos que o financiamento de pesquisa não é feito só no curtíssimo prazo, né? Os investimentos, os resultados não são esperados no prazo de meses. Dependendo da amplitude, da ambição e do tipo do projeto a ser pesquisado, nós falamos de investimentos de 5, 10 anos. Eu tive o privilégio de acompanhar o desenho, né, e a elaboração do projeto do Centro de Inteligência Artificial da Universidade de São Paulo, que tem o primeiro horizonte futuro
em 10 anos, e que foi feito com o apoio da FAPESP, né? O projeto da USP ganhou um edital público, com todas as regras pertinentes, e é confinanciado por uma grande empresa internacional de informática, que é a IBM. Isso só existe por esse desenho institucional, que tem um sentido histórico e tem um sentido para o nosso futuro. Esse, em primeiro lugar. Em segundo, a importância da FAPESP e da pesquisa para o IRI. E acho que vocês sabem que eu sempre venho aqui, quando falo de fomento à pesquisa, reforçar a necessidade de darmos mais apoio e meios aos docentes e também aos colegas funcionários, para que a gente tenha mais estímulos a atrair recursos na gestão do emprego desses recursos e da prestação de contas, né? Eu sempre farei essa fala aqui, nós podemos sempre melhorar nesse sentido. Mas é um fato de que nós cumprimos melhor a nossa função social para o Estado de São Paulo, porque somos financiados pela FAPESP. Isso é claro, né? Os nossos resultados estão aí. Nós temos dezenas de bolsas ativas, financiamento de pós-graduação, de estudantes de graduação e de pós-doutorado, e dezenas de bolsas que já foram endereçadas ao IRI, com sucesso em absolutamente todas elas. E, além disso, é importante entender particularmente o lugar do IRI no oferecimento à sociedade brasileira, à sociedade paulista, de reflexões sobre a sua inserção no mundo. Ainda faltam especialistas em grandes áreas geográficas e culturais, como nós sabemos aqui no IRI, né? Nós precisamos, no Brasil e em São Paulo, de mais especialistas nas Américas, em África, no Oriente Médio e na Ásia. E o nosso papel aqui é oferecer à sociedade essa expertise, esse saber entender o mundo. E também sobre temas que são importantes para a sociedade paulista, como o meio ambiente, a inserção nas cadeias globais de valor, questões relacionadas à produção e comercialização de commodities e segurança. Hoje nós temos no IRI ativo um financiamento da FAPESP de cerca de R$500 milhão. E eu acho que nós estamos honrando muito esse apoio e esperamos contar com esse apoio no futuro. E não sei se tem mais alguma dúvida. Eu, claro, não oferecerei a sugestão de um texto contextualizando o apoio, mas eu farei um resumo dessas ideias e passarei a direção para que possa fundamentar o encaminhamento desse nosso apoio institucional ao comunitado do CRUESP. Tá? Obrigado. Muito obrigado, Alexandre. É muito importante esse seu aporte, porque a minha ideia é que nessa breve manifestação que a gente vai fazer à reitoria, à Secretaria de Ciência e Tecnologia e à FAPESP, a gente qualifique, não seja apenas o apoio formal ao posicionamento, mas esses dados, essa informação, esse entendimento que o professor Alexandre nos traz, ele qualifica, inclusive, essa interlocução do IRI, né, para além de uma mera solidariedade política, mas né, demonstrando a compreensão que a gente tem da gravidade da situação e dos riscos que uma reversão dessas políticas de financiamento podem trazer. E aí nós temos a evidência clara de que há uma gestão muito enxuta dos recursos da FAPESP, tanto é que a FAPESP nos faz trabalhar de graça, né? Ou seja, todos os projetos da FAPESP tramitam dentro daquela instituição a partir de pareceres feitos pelos acadêmicos que não somos remunerados, inclusive, por essa razão. Ou seja, há realmente uma estratégia da FAPESP de direcionamento dos recursos quase que integralmente para as atividades de pesquisa, com um percentual muito reduzido, e isso é notório, em atividades de gestão, atividades administrativas, atividades meio, do que prova o fato de que os pareceristas trabalham pro bono, né? Não são remunerados, inclusive, pelo trabalho que realizam, justamente para que todo o recurso possa ser canalizado para as atividades fins. Então, acho importante, pergunto se alguém mais quer fazer uso da palavra. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, então vou colocar em votação o apoio do Instituto de Relações Internacionais, por meio do seu Conselho Técnico Administrativo, ao comunicado do CRUESP sobre a necessidade de manter os valores e procedimentos do financiamento atualmente conferido à FAPESP, né? Aquelas e aqueles que estiverem de acordo permaneçam como estão, aprovado. O último item da pauta diz respeito a um memorando de entendimento entre o IRI e a Fundação Internacional Ibero-Americana de Administração e Políticas Públicas,
que atualmente é a instituição que vem cuidando do financiamento de atividades do Eurofront na América Latina. O Eurofront é o programa da União Europeia sobre segurança de fronteiras, né? Nós já fizemos, através do projeto do professor Leandro, a Escola de Segurança Multidimensional, um primeiro evento muito importante com o Eurofront. Eu presidi o evento, estavam aqui responsáveis por segurança pública de fronteira de 6 países da América Latina, né? Nesta sala, inclusive, foi uma atividade que durou, acho que 2 ou 3 dias, e, a partir deste evento, surgiu, então, o interesse do Eurofront, né, de manter uma relação mais duradoura com o IRI, né? E a sistemática de funcionamento ali dessa relação é um pouco diferente do que a gente habitualmente fala, porque não há ainda um convênio. O que eles querem celebrar é um memorando de entendimento que estabeleça diretrizes, e essa sem nenhuma obrigação, portanto, nem para o IRI, nem para a FIAP, que é quem gerencia esse projeto pelo Eurofront, e em função do desenvolvimento, do planejamento que venha a ser feito por esse memorando de entendimento, aí sim haverá convênios, por exemplo, para curso de extensão, que terão que tramitar pela Comissão de Cultura e Extensão e pelo Sistema Polo, ou convênio de mobilidade que poderão tramitar pela Comissão de Cooperação Nacional e Internacional, mas não há propriamente um convênio. Houve até a dúvida, portanto, não há nada no sistema do e-convênios, não há nenhum convênio no sistema Polo, há apenas um memorando de entendimento, né? Eu conversei com a assistência técnica acadêmica, com o Odilon, se eu poderia assinar, inclusive, como não há nenhuma obrigação, como diretor, individualmente, esse memorando de entendimento, já que ele não gera nenhum tipo de vínculo obrigacional, né? O entendimento foi que sim, que poderia, mas nós dois conversando, entendemos que era conveniente que o CTA aprovasse, mesmo na forma de um memorando, de tal maneira que a assinatura do diretor tenha o respaldo do colegiado. Agora, disso não resultará, num primeiro momento, nenhum compromisso obrigacional, porque isto terá que ser objeto de convênios específicos, como está, inclusive, mencionado no memorando. O memorando fala de acordo de cooperação técnica por meio de instrumentos específicos que aí tramitarão tanto no Eurofront, na União Europeia, como na FIAP, como no IRI, pelas formas normais. Me pareceu razoável, é um ato de internacionalização do IRI importante, né? Trará recursos, né? Porque isto é uma forma de canalizar recursos da União Europeia para o IRI, né? Através dessa fundação, que é o braço operacional para esse programa do Eurofront. Essa fundação é uma fundação pública espanhola, né? Então, me pareceu que é bastante consistente. Eu conversei bastante com o professor Leandro, nós revisamos o texto que tinha sido enviado pela FIAP e estamos satisfeitos. Agora, esse assunto voltará porque ele terá que ser convertido em instrumentos, aí sim, sujeitos à dinâmica do IRI. É mais uma manifestação de intenção, né? Era aquilo que a gente chamaria tecnicamente quase que um protocolo de intenções, mais até do que um memorando de entendimento. Pergunto se alguém tem alguma questão, deseja fazer uso da palavra. Então, vou colocar em votação. Aquelas e aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Não havendo mais assuntos a serem tratados, pergunto se alguém mais quer fazer uso da palavra. Também não havendo quem queira fazer uso da palavra, agradeço a presença daquelas e daqueles que estão aqui no recinto da congregação, agradeço aquelas e aqueles que nos acompanham pelo canal oficial do IRI no YouTube. Lembro que na semana que vem temos agendada para amanhã a reunião da congregação e desejo a todas e todos um bom dia e um bom resto de semana. Até o nosso próximo encontro.